Muito bem, muito bem. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa palestra. Eu vou partilhar a tela aqui. Eu quero compartilhar tão somente um slide com vocês, e aí nós já iremos iniciar e eu vou passar a palavra para a Paula. Muito bem. Bom, eu sou o Rafael Mótola e é um prazer para mim estar aqui com vocês e estar promovendo esse evento com o protagonismo da Paula. Os pilares da Horus, para quem ainda não nos conhece, né, e motivos pelos quais a gente vem conquistando autoridade e reputação ao longo dos anos, estou me dividindo aqui entre telas. Pronto. São os seguintes: conduta ética em todos os projetos em que a gente realiza, essa é uma preocupação muito grande da Horus. Objetividade e prática, tanto eu quanto Paula, quanto os demais consultores da Horus, né, consultores sêniores e experts, nós já contratamos consultoria, então nós sabemos que quando uma empresa busca uma solução através de uma especialista, de um especialista externo, ele está buscando objetividade, prática, né, está buscando um equilíbrio muitas vezes entre compreender o que precisa ser feito e o como precisa ser feito. Consultores experts e consultores sêniores, isso é uma característica da Horus, né? Todos os nossos consultores, todas as nossas consultoras, mesmo que plenos, mesmo que com um viés operacional, possuem, né, uma bagagem aí de 20, 30 até 40 ou mais anos de expertise naquelas ferramentas e métodos que se propõem a compartilhar. E a nossa metodologia para projetos de média e alta complexidade. Bom, esse evento ele vai ser conduzido pela Paula, né? A Paula Gonçalves dos Santos, que já vai se apresentar. E, gente, a gente vai falar sobre um tema que ele é muitíssimo importante, né? Toda e qualquer evolução começa com conhecimento, começa pelo conhecimento, né? Medir o impacto ambiental é mais do que atender a um requisito de CETESB, um requisito de FEPAM, um requisito de cliente, né? Medir o impacto ambiental é transformar informação em decisões, decisões em ação e ação em resultados superiores. Então, esse é o propósito da Horus, muito conectado com esse evento, o de contribuir para a evolução de pessoas e negócios, gerando resultados superiores. Paula, a palavra está contigo, eu vou ficar aqui controlando o chat. Se houver qualquer pergunta, qualquer provocação, qualquer situação, qualquer consideração que eu ache relevante, eu vou sinalizar para você levantando a mão ou abrindo o áudio, tá? E eu peço que todos vocês também fiquem à vontade, usem o chat, façam comentários, respondam as perguntas da Paula. Vamos fazer desse um momento bastante interativo. Paula, tudo contigo. Tá bom, muito obrigada, Rafael. Bom, eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei para hoje, né? Ahn, Vocês estão visualizando? A primeira, só deixa eu colocar aqui como Sim, Paula. apresentação. Sim. Então, antes, né, de eu me apresentar, hoje eu queria primeiro dar as boas-vindas a todos vocês, né, que pararam aí nesse início de tarde para escutar, né, sobre um assunto tão importante, né, e que está relacionado hoje em dia com as mudanças climáticas, né, visto que a gente tem, visto que nós já começamos a sofrer os impactos dessas mudanças. Então, sejam todos bem-vindos. A nossa palestra, que vai ser sobre inventário de gás de efeito estufa, nós vamos abordar alguns conceitos, legislação e aplicação prática, desse inventário. Então, como o Rafael já falou, me chamo Paula Gonçalves Santos, né? Eu sou engenheira química, com mestrado e doutorado na área ambiental. Também sou engenheira de segurança do trabalho. Atualmente trabalho com consultoria e auditoria ambiental, implantação de ESG,
de sustentabilidade. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, isso em indústria, nos setores de alimentos, papel e celulose, agroquímicos, petroquímico e de óleo e gás. Então, trabalhei durante esses 20 anos em grandes companhias, em grandes empresas, né? Então, tenho um conhecimento prático de como essa questão, a gestão climática, né? A gestão ambiental ocorre nas empresas. Ah, Morei 5 anos no Canadá, onde eu trabalhei na área ambiental da Universidade de Alberta e também aproveitei esse período para fazer um pós-doutorado. Nesse pós-doutorado, eu trabalhei em parceria com a empresa Imperial Oil. É uma empresa que tem a marca Esso, né, dos combustíveis Esso no Canadá, exatamente nessa questão de recuperação de carbono. E então eu me considero, né, uma especialista em elaboração e auditoria de inventários de emissões de gás de efeito estufa. Por quê? Porque desde 2004 eu trabalho com inventários de gás de efeito estufa. Quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei por 15 anos numa empresa que era da área internacional da Petrobras, a Inova, que fica no Polo Petroquímico, no Rio Grande do Sul. E ali, então, a Petrobras foi a primeira empresa brasileira que começou, né, a estruturar o seu inventário de emissões de gás de efeito estufa. Na verdade, era um inventário de emissões atmosféricas e também de gases de efeito estufa, que são coisas diferentes e que hoje no mercado às vezes se confunde um pouco. Então, desde 2004, quando a Petrobras iniciou esse trabalho, a Inova, por ser da Petrobras, tinha que fazer. Né? E aí eu fiquei fazendo durante muitos anos, né? A empresa mudou seus processos, enfim, as coisas vão se modificando e o inventário tem que modificar também, né? Também trabalho com pegada de carbono, que é uma outra norma ISO, né? Então, a gente tem as emissões de gás de efeito estufa, que é a ISO 14064, e a pegada de carbono é a 14067. E sou fundadora de uma consultoria em gestão para a sustentabilidade. E atualmente sou parceira, né? Consultora parceira da Horus Consultoria, que é a empresa que está promovendo essa conversa, esse bate-papo com vocês. Antes da gente falar um pouco de inventário, né, vamos falar um pouquinho sobre o que que é esse tal de efeito estufa que todo mundo fala e ninguém sabe o que que é. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, ele é muito importante. Por quê? Porque ele retém o calor do Sol aqui na nossa atmosfera, né? Então, a gente tem esse slide, essa ilustração, que mostra exatamente o que que é o efeito estufa. É como se a gente tivesse, eu gosto muito dessa analogia, um cobertor em volta do planeta, que são esses gases de efeito estufa, tá? Esses gases, eles permitem que a temperatura, ou permitiam, né, que a temperatura média da Terra ficasse em 15 graus Celsius. Isso é uma temperatura adequada para a vida humana, né? Para a vida no planeta. Não só humana, mas para a vida no planeta. Sem essa camada, sem esse cobertor, sem esse escudo em volta da Terra, a gente teria temperaturas muito baixas e então a Terra seria um planeta impróprio para a vida. Então esse escudo é importante, esses gases estão presentes na camada. O que que aconteceu depois que a gente começou, né, a industrializar o planeta, o nosso consumo aumentar, né? A gente está emitindo muito gás de efeito estufa. Então, o que que acontece em volta do planeta? Essa camada, né, ela está engrossando, ela está ficando mais forte. E com isso, o calor que antes escapava da Terra, hoje não está escapando mais, ele está ficando em volta da Terra. Né? É exatamente o que mostra a figura de um lado, a gente tem um escape de calor, né, maior, e com isso a Terra antes tinha um equilíbrio, e hoje, então, esse escape, né, não está acontecendo da maneira adequada, e a gente está vivendo um momento como se fosse uma estufa mesmo, né, onde a estufa prende esse calor. Por isso que a gente percebe o aumento de temperatura. Então, conforme eu falei para vocês, né, esses gases de efeito estufa, eles estão presentes, mas a gente está aumentando a concentração deles. Que gases são esses, né? Os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono, o CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O,
e gases fluorados, muito utilizados na parte de refrigeração, né? Então, são os CFCs, HCFCs, então os gases que compõem, né, os gases de efeito estufa. Cada gás ele tem um potencial de aquecimento, que é a capacidade de cada gás reter esse calor, né? Então, foi utilizado, enfim, existem vários estudos, esses estudos eles se renovam a cada ano, né? E a gente tem um número que baliza esse potencial de aquecimento. Então, o que que os estudos dizem? Que o metano é 28 vezes mais agressivo, mais nocivo ao meio ambiente, né? Por quê? Porque ele tem uma maior potencial de absorver o calor que vem do Sol. O N2O, 265 vezes, né? Então, e assim sucessivamente. A gente hoje tem todos os dados disponíveis para essa questão de potencial de aquecimento dos gases. Só para que vocês vejam ali nesse gráfico que eu estou colocando, como a concentração, né, que é a linha marrom, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, tem aumentado depois da Revolução Industrial, né? E o que a gente percebe é que a temperatura do planeta está aumentando proporcionalmente à quantidade, né, ao aumento do nível de dióxido de carbono na atmosfera. Quando eu falo ali de dióxido de carbono, existe uma fórmula que a gente coloca tudo junto, né? Que é o CO2 equivalente, né? Então, existe uma equação onde a gente consegue multiplicar o metano vezes 28, o N2O vezes 265, soma tudo e isso dá o dióxido de carbono equivalente na atmosfera. E o que é o aquecimento global, né? O aquecimento global, ele é exatamente esse aumento de temperatura da Terra provocado pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Essa ilustração é um monitoramento que tem na NASA. Existe até um videozinho, né, que mostra ano a ano como a temperatura da Terra está aumentando. A escala é pequenininha ali do lado, mas a gente percebe que quando começa do laranja para o vermelho, já mostra que a Terra aumentou mais de 1 grau. Então, a gente já está, né, na verdade, com um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, né, acima do que seria o limite, né, do que seria o ideal para uma vida saudável, né? E a gente percebe essa temperatura aumentando muito também nos polos, né? E aí o que que a gente tem quando essa temperatura aumenta nos polos? A gente tem o derretimento, né? Enfim, derretimento das geleiras, a gente pode ter um aumento da temperatura, aumento do nível da água, né? A gente tem uma liberação de mais metano, porque nessas regiões tem um depósito muito grande de metano. Então, quanto mais a gente aquecer o planeta, pior vai ser, né? A gente tem visto diversas reportagens sobre esse aumento de temperatura, mas a gente não está conseguindo saber o que que faz, né, com essa informação. Então, o aquecimento global, ele existe, né? Ele é cientificamente comprovado. E o que que ele causa? Mudança climática. A mudança climática é o desequilíbrio do sistema, né? O desequilíbrio do sistema climático do planeta, tá? São as alterações, nos padrões de temperatura e as alterações do clima do planeta. Então, a mudança climática ela pode ser uma seca, como a gente viu a seca no Rio Negro, no Amazonas, há alguns anos atrás. Pode ser uma enchente, como a gente viu enchente, né, no Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás. E não só no Rio Grande do Sul, né, porque a gente vê enchentes em determinadas épocas em todo o Brasil, né? A gente também acaba vendo a questão de doenças respiratórias devido, né, à poluição. E o que que a gente espera, infelizmente, em relação a essas mudanças climáticas, né?
a mudança climática ela pode e ela já traz a fome em algumas regiões do país, do planeta, né? E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque o Brasil é o celeiro do mundo, que a gente comenta, né? E como é que vai ser a plantação desse Brasil, né? Se o Brasil ele tem verões muito quentes e cada vez mais a temperatura vai aumentar do verão e invernos cada vez mais frios, né? Como é que essa nossa economia vai conseguir suportar o efeito da mudança climática, né? Então, vamos falar agora que nós já entendemos um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, né, do clima, vamos falar um pouquinho sobre o que que é um inventário de gás de efeito estufa, que é sobre isso que a gente está aqui, né, conversando. O inventário de gás de efeito estufa, ele é um levantamento das emissões de gás de efeito estufa de uma organização, de uma empresa, do governo, de um território em um determinado período. Geralmente esse período é um ano, tá? O inventário, ele é dividido em escopos. O escopo 1 está relacionado às emissões diretas da empresa. Então, eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma transportadora, né? Eu tenho meu processo ali e os caminhões estão no CNPJ da empresa. Então, isso é uma fonte que pertence à empresa, né? Então, ela está inclusa no escopo 1. Bom, eu tenho a mesma transportadora, mas esses caminhões não são meus, eles são locados de uma outra empresa. Mas eu controlo toda a operação deles. Eles só largam, essa outra empresa só larga esse caminhão no meu pátio, mas eu que vejo a rota, eu que pago o combustível, eu que coordeno tudo, eu que tenho o controle operacional desse veículo. Ele também é uma emissão minha, do meu CNPJ, porque apesar de não estar no meu CNPJ, eu tenho controle operacional sobre esse veículo, certo? Agora, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu contrato um serviço de transporte, mas eu não tenho gerência nenhuma. Eu só deixo o meu produto ali esperando, né? Para ser carregado no momento que ele precisa ser que ele pode ser carregado conforme a logística dessa empresa contratada. Bom, aí é uma emissão do escopo 3. São outras emissões indiretas que a gente chama. O escopo 2, falando um pouco mais sobre o escopo 1, né? O escopo 1 está relacionado a todos os processos, né, onde tem queima de combustível. Por quê? Porque o combustível ele é rico em carbono, né? Quando a gente queima, então, né, o C mais o O2, o oxigênio ali, vai dar o CO2, né? Então, todos os processos dentro da minha empresa que eu tenho queima, caldeiro, forno, gerador, tudo isso vão ser emissões de gás de efeito estufa do escopo 1. Emissões do escopo 2 são as emissões indiretas relacionadas à eletricidade. Então, são emissões de geração devido ao nosso uso de eletricidade. Então, assim, todas as empresas têm emissão, né, no escopo 2. No momento que eu acendo a luz, seja de um escritório, de uma indústria, né, sempre vai ter essa emissão, e essa emissão é reportada separadamente. O escopo 3, conforme eu falei para você, são outras emissões indiretas, ligadas à emissão de fornecedores e ou mesmo de clientes na utilização do nosso produto. Hoje, o que que a norma fala? O que que a legislação pede? Que, no mínimo, as empresas tenham calculado as suas emissões do escopo 1 e do escopo 2, né? O escopo 3 não é obrigatório, por quê? Porque o escopo 3 vai ser o escopo 1 de uma outra empresa, né? Então, quando a gente tem que reportar para um órgão ambiental, por exemplo, eles pedem que seja reportado, principalmente, né, obrigatoriamente, para alguns órgãos ambientais que a gente vai ver daqui a pouco, o escopo 1 e o escopo 2.
né? Então, para aquelas empresas que não têm ainda o seu inventário de gás de efeito estufa, uma dica fica iniciar, né? Pelo menos o escopo 1 e o escopo 2 das suas emissões. E para que serve, né, um inventário de gás de efeito estufa? Primeiramente, que nem eu falei anteriormente, né, para quantificar as emissões desses gases. Então, o inventário de gás de efeito estufa, ele serve para quantificar as emissões de gases como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, entre outros gases de efeito estufa. Identificar as principais fontes emissoras. Então, os fornos, caldeiras, a questão do transporte, a eletricidade. Contabilizar as emissões em escopos, conforme o GHG Protocol e as normas ISO. Então, o GHG Protocol é uma metodologia, né, que é utilizada para quantificar essas emissões. E apoiar a gestão climática, permitindo definir metas de redução, avaliar os riscos e as oportunidades e comunicar esses resultados em relatórios de sustentabilidade. Metodologias para cálculo e o relato, né? Então, hoje, a nossa principal metodologia de efeito estufa é o GHG Protocol. O GHG Protocol, ele é uma metodologia mundial, né? Mas existe o Programa Brasileiro de GHG Protocol. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ela pegou essa metodologia internacional, ela adaptou para as condições do Brasil, principalmente na questão de eletricidade, né? Então, a gente tem uma geração diferente de eletricidade frente a outros países. Então, os países, né, do hemisfério norte utilizam ainda muito carvão, muito óleo. A gente tem a questão das hidrelétricas, o que é um benefício para o Brasil, né? Então, a Fundação Getúlio Vargas pegou e adaptou esse programa e chamou de Programa Brasileiro de HG Protocol. Para empresas menores, com processos mais simples, ele é um programa que funciona muito bem, né? Porém, para algumas empresas, a gente precisa de metodologias mais assertivas, né? E aí, então, a gente tem as normas API, que é a American Petroleum Institute, que nós utilizamos essa metodologia principalmente para as indústrias de óleo e gás. Enfim, e aí depende muito do processo de cada indústria, que quando o GHG protocolo não, né, não está totalmente correto, a gente busca outras metodologias reconhecidas, internacionalmente. Já para relatar, né, o inventário, o que a gente tem? Uma norma ISO, que coloca todos os passos que a gente precisa para relatar, tá? Para colocar no Eu tô relatório, né? conseguindo E mesmo, não tô apresentar. sabendo dessa. Eu só acho que tem um áudio aberto, Já pessoal. Se estão com as puder árvores aí, fechar. com plantas? Meu Deus, que interessante. Pessoal, cuidem com os áudios abertos, por favor. Eu tento mutar, mas às vezes eu não consigo mutar de imediato. Se vocês tiverem qualquer pergunta, interação, fiquem à vontade para fazer no chat e a gente vai estar organizando no final as perguntas para a Paula, tá bom? Isso. E se quiser perguntar, também não tem nenhum problema. Eu só não enxergo vocês, né, levantando a mãozinha. Então, Josi e Rafa, se puderem me avisar, pode interromper, tá bom? Tranquilo, valeu. Obrigada. Bom, então a ISO 14064 é uma ISO, né, que mostra como tem que relatar isso. E hoje também algumas empresas que já têm o seu inventário estão utilizando essa ISO para fazer a verificação do seu inventário. É a famosa auditoria, né? Mas que para inventários a gente chama verificação, tá? E por que as empresas estão fazendo o inventário de gás de efeito estufa, né? Primeiro, por exigências legais e regulatórias, né? Muitos países e estados já estão exigindo esses relatórios de emissão por empresa, né? Principalmente nas empresas de energia, de petróleo, empresas do automotivo, mineração, química e transporte. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, de legislações estaduais. Então, a gente tem em São Paulo duas legislações da CETESB. A última foi emitida no final de 2024
que ela regulamenta, né, que os inventários devem ser enviados anualmente referente ao ano anterior, entre 1º de setembro a 31 de outubro. E este ano nós tivemos a portaria da FEPAM, no estado do Rio Grande do Sul, que também estabelece critérios para elaboração e entrega do inventário de gás de efeito estufa. Eu achava, né, que esses seriam os principais estados que estavam fazendo, mas não. A gente já percebe que muitos não estão solicitando a entrega do inventário diretamente através de uma lei, de uma portaria, enfim, eles estão solicitando na licença de operação. Semana passada eu recebi uma licença de operação de uma empresa do Mato Grosso e já estava ali na licença, entregar o inventário de gás de efeito estufa anualmente. Então, mesmo que não exista uma lei no estado, o órgão ambiental já está colocando isso em algumas licenças de operação conforme a atividade da indústria, tá? Mais um pouco sobre lei. Não sei se vocês viram, né, mas em 2024, o Brasil instituiu o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, que está muito relacionado aos créditos de carbono, né? Então, essa lei, ela define a necessidade de monitoramento, relato e verificação. Mas essa lei de 2024, ela tem 5 anos para ser implantada. Então, a gente está ainda na verdade, no primeiro 1 ano e meio, né? Porque foi final de 2024. Então, assim, vem muita coisa pela frente. E aí, nesta legislação, nessa lei, já tem uma proposta inicial para a entrega desse inventário, né? Para esse monitoramento, que é o cálculo, o relato, fazer o relatório e a verificação, aquela auditoria que eu falei, conforme a 14064. Então, ela já coloca uma obrigação em 2027 para indústria de papel e celulose, ferro e aço, cimento, alumínio, indústria de refino, né? Petróleo e gás, e transporte aéreo. Para 2029, ela já coloca a obrigatoriedade de mineração, alumínio, setor elétrico, vidro, indústria de alimentos e bebidas, química, cerâmica e resíduos. Para 2031, ela começa a obrigar o envio para transporte, o envio da verificação, né? Que aí você já tem que estar com o processo todo concluído, que é monitorar, relatar e verificar. Para empresas de transporte rodoviário, aquaviário e transporte ferroviário. Então, as empresas têm que estar atentas a essas novas legislações, porque assim, não é só fazer um inventário, você vai ter que fazer todo o processo, né? Monitorar, relatar e verificar. E isso é um movimento que a gente percebe no mundo todo, né? Isso, inclusive, esse slide eu preparei hoje para vocês, porque, né, saiu essa informação bem atualizada, né? A gente tem também, isso na União Europeia, um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, né? Então, a União Europeia criou esse instrumento para atribuir um custo às emissões de carbono incorporadas em determinados produtos. Então, o primeiro preço oficial desse certificado, que eles chamam de CBAM, né? Referente ao primeiro trimestre de 2026, foi fixado em US$ 75 por tonelada de CO2 equivalente. Então, assim, isso atende dois tipos de empresa, né? Isso gera um impacto em dois tipos de empresa. A empresa brasileira que quer enviar o seu produto para a Europa, né? A Europa fez isso para se proteger, porque o que ela não quer, né? Eu vou comprar um produto do Brasil, porque o Brasil não tem legislação ambiental, com isso o produto já se torna mais barato, então eu acabo comprando e não produzindo na própria Europa, né? Então, esse produto mais barato, na teoria, ele vai ter que ter ele vai ter que comprar créditos de carbono, ou ele vai ter que apresentar o seu inventário de gás de efeito estufa. E aí lá eles vão decidir, ok, vocês emitem mais do que a gente emite aqui, então esse excesso vocês vão pagar
€75, né? Então, esse valor vezes 6 por aí, ah, em certificados de crédito de carbono, tá? Então, isso é uma coisa que já está acontecendo. A outra indústria que vai ser afetada é aquela indústria europeia que fecha todas as suas unidades produtivas, fica só com seu CNPJ, a matriz na Europa, e aí dizem, eu vou fechar minha unidade na Alemanha, porque o custo é muito alto, a legislação ambiental é muito rigorosa, e eu vou produzir no Brasil, porque lá é mais tranquilo. Então, quando essa empresa europeia trouxer o seu produto do Brasil para a Europa, ela também vai ser taxada, né? Então, assim, a gente vê que o mundo todo, desculpa, que o mundo todo tá começando a ter uma nova moeda aí, né? Que é o crédito de carbono. Então, que as empresas comecem a pensar sobre isso. Bom, mas deixando um pouco a legislação de lado, por que que a gente também percebe, né, que as empresas estão fazendo inventário de gás de efeito estufa? Por pressão do mercado e por investidores. Então, os grandes clientes, né, especialmente multinacionais, empresas de setor de alta exposição a riscos climáticos, eles estão, né, exigindo que os seus fornecedores apresentem inventários de gás de efeito estufa. Então, nós já tivemos clientes que perderam contratos, né, Rafael? Porque não tinham o seu inventário. Então, eles eram competitivos em preço, com outras empresas, mas na hora de pontuar se tinha um inventário ou não tinha, né, o concorrente tinha e eles não. E aí eles vêm correndo, né? Por favor, faça o nosso inventário o mais rápido possível. Então, isso a gente tem percebido também. Exatamente. Outra coisa, Paula, desculpa, que tem acontecido bastante é de um inventário de gases de efeito estufa já num estágio maduro ser cobrado através de sistemas, EcoVadis, por exemplo, né, utilizados por várias cadeias de valor, e também quando não há um sistema específico olhando para meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social, faz parte de checklists de processos de avaliação e seleção de fornecedores. Isso. Então, também em relação aos investidores de instituições financeiras, né, que querem saber os riscos associados a cada negócio, a questão também de empréstimos, né? Agora já estão formando até um grupo que é o Eco Invest, que então é uma instituição que tem bastante investimento que pode ser feito com juros menores, né? Então, tá se montando isso no Brasil também. Vantagem competitiva e imagem, né? Então, fazer inventários é o primeiro passo para mostrar compromisso com a sustentabilidade, melhorando a imagem da marca e fornecendo relações comerciais, novos contratos. Temos também a questão da gestão interna e eficiência, né? Muitas vezes reduzir as emissões também significa reduzir custos, e não é muitas vezes, é quase sempre, né? Nós fomos contratados por uma empresa logística que precisava fazer o seu inventário, e depois que a gente fez o inventário, buscou planos de ações, né? Fez um plano de ação e buscou, né? Implantar todas essas ações, o que que se percebeu? Que a empresa reduziu 15% do seu custo com combustível. Então, foi através do inventário que se viu ali, né, possibilidades de melhorar toda a gestão interna, né, da empresa. Além disso, a gente também tem as metas climáticas globais, né? Então, desde 2015, quando o Acordo de Paris foi assinado, né? Depois foram apresentados para a gente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, todas essas metas climáticas, elas incentivam as empresas a alinhar, né, a sua gestão climática, né? A ter meta, a ter redução, a mostrar que realmente está fazendo uma gestão. A gente também tem as normas internacionais. E aí, nesse ano, né, de 2026, não saiu meu 6 ali, mas, né, a gente tem a revisão da ISO 14001, que traz a gestão climática como um item relevante, né?
E o que que ela pede? Monitoramento e medição para gestão climática. Então, até hoje, a gente vê muitas empresas na sua planilha de aspectos e impactos colocar ali, né, emissões atmosféricas ou gases de efeito estufa e não apresentar números. Apresentam ações, né? Então, eu tenho um queimador eficiente no meu forno. Ah, eu utilizo um combustível com baixo teor de alguma coisa. Bom, agora o que precisa é monitoramento e medição. Não vai se aceitar mais, né, palavras. A gente precisa fazer da gestão climática algo palpável, algo mensurável, numérico, que eu digo, né? E aí eu trago muito a questão do relatório de sustentabilidade. Antes, era positivo se ter um relatório de sustentabilidade para mostrar as suas ações em relação, né, aos três pilares, mas a gente está falando do ambiental aqui, então que as empresas colocavam nas suas emissões, né? Ah, a empresa controla as suas emissões e protege o meio ambiente. Isso já não é mais visto com bons olhos, né? Se a gente controla a emissão, a gente tem que dizer o número que está e o número que quer chegar, né? E o que que a gente está fazendo para que isso aconteça, tá? Bom, nós entendemos o desafio das empresas, né, que enfrenta essa crescente pressão para demonstrar essa gestão ambiental responsável, né? Enfim, por exigência de novas legislações, de clientes, de fornecedores, dos próprios órgãos ambientais que exigem essa transparência sobre esse mercado de carbono, né? Sobre as normas, sobre a agenda ESG, que também, né, é uma agenda importante que as empresas estão se adaptando, implantando. O ODS 13, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, que é a ação, né, contra a mudança climática, e o próprio relatório de sustentabilidade, que eu já falei com vocês há pouco tempo. Dessa forma, né, a gente da Horus, a gente tem soluções para vocês, né? Então, nós temos a elaboração do inventário de gás de efeito estufa. Então, nós já temos hoje clientes que chegam: olha, eu preciso do meu inventário, eu não tenho HH para este ano, né? Eu preciso que vocês façam esse inventário. Bom, a gente estrutura o projeto exatamente como o cliente precisa e faz todo esse inventário e entrega para esse cliente. Também existem empresas que solicitam a elaboração do inventário e uma mentoria. Então, como é que funciona isso? A empresa quer que a gente passe o conhecimento, né? Então, principalmente no primeiro inventário, a gente vai fazendo reuniões mensais, muitas vezes quinzenais, e a gente vai passando tópico a tópico e vai mostrando como é que se realiza esse cálculo, depois como é que se realiza esse relatório, né, para que a empresa possa, então, fazer uma verificação externa, né? Então, isso também tem acontecido. Algumas empresas já têm o seu inventário feito, né? Às vezes por elas mesmas, pelas próprias pessoas da empresa, mas não tem ainda um aval se esse inventário foi feito de maneira correta. Então, a gente também tem empresas, né? Tem clientes que nos solicitam para fazer diagnósticos de inventário existentes. Para a gente dizer, olha, está correto, você pode ir para uma verificação que não vai ter problema nenhum, né? Então, nós temos esses serviços. Além disso, nós trabalhamos também com treinamento e palestras, né? Então, treinamento sobre mudança climática em geral, né? Que muitas vezes se precisa. E palestras para diferentes fóruns, né? Dentro da empresa. E nós também temos a metodologia moral do clima. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma metodologia muito interessante. Há pouco tempo nós aplicamos numa empresa de óleo e gás, então uma empresa que foi muito corajosa, eu digo, né, de trazer esse ponto. É uma metodologia com base nos relatórios do IPCC, né? Ela é uma oficina, existem cartas que a gente vai jogando, é uma oficina que dura em torno de 3 horas,
né? Pode ser feita online ou pode ser feita de forma presencial. E com o jogo dessas cartas, né? Então ela é bem dinâmica, sabe? O pessoal fica muito interessado em aprender sobre, né, a mudança climática e ela aprofunda bastante, né? Então ela visa aumentar a conscientização e compreender melhor as causas e consequências das mudanças climáticas. A gente recomenda muito o Mural do Clima para os gestores, assim, né? Para o pessoal da supervisão, coordenação, gerência e até diretoria, né? Porque a gente entende que às vezes a gente precisa que o pessoal que toma a decisão tenha um conhecimento, né, cientificamente comprovado sobre o que é essa tal mudança climática. Então, fica também a dica do Mural do Clima. Então, só para finalizar, né, pessoal, quais são os benefícios para as empresas, né, terem esse inventário de gás de efeito estufa? Primeiro, a identificação clara das emissões. Aonde é que eu estou contribuindo com essa mudança climática? Bom, o que que eu preciso fazer, né, para transformar isso, em resultado? Então, a gente precisa fazer um mapeamento completo das fontes, né, de gás de efeito estufa, e verificar as oportunidades concretas de redução, com impacto mensurável em custos operacionais. A gente também tem um outro benefício, que é a gestão ambiental integrada, né? Que é uma ferramenta poderosa, o inventário é uma ferramenta poderosa para tomada de decisão assertiva. Então, assim, ó, que é essa tomada de decisão? Puxa, eu estou utilizando um fluido refrigerante que é 10.000 vezes, né, tem um potencial de aquecimento 10.000 vezes maior do que o CO2. E aí hoje já tem no mercado um que é 2.000. Então eu posso trocar esse fluido refrigerante. Pode falar, Rafael. Rafael? Oi, Paula. Tem duas Oi. perguntas no chat. Não sei se você prefere que eu faça as perguntas agora. Eu também tenho uma pergunta, deixa eu abrir minha câmera aqui. Ou se você quer concluir essa parte. Eu vou concluir então esse slide, que eu acho que já é um dos últimos, e aí a gente vai Tá, para as perguntas, e a gente pode bater um papo mesmo, tá? tá, excelente. Então, outro benefício é um alinhamento com o mercado está precisando, né? Existe demanda, os grandes clientes, quem está pagando mais que é esse inventário, então a gente precisa realizar para valorizar o nosso produto, né? Como eu falei antes, vantagem competitiva, né? Fazendo inventário, você se diferencia frente aos grandes compradores, né? E acessa outros mercados, mercados melhores, né? Que exigem essas certificações ambientais. Acho que a gente pode ir para as perguntas, mas antes eu gostaria de só colocar esse slide aqui para vocês, que é onde tem o LinkedIn da Horus, o meu LinkedIn também, o Instagram da Horus e o WhatsApp. E se vocês puderem, né, fazer uma avaliação rápida da nossa conversa, também eu agradeço. E a gente pode ir para as perguntas, Rafael. Eu vou deixar um pouquinho aqui o slide para que o pessoal possa ah, pegar o QR Code e depois eu já paro de compartilhar para a gente poder conversar. Excelente. Anotem aí o contato da Paula, sigam a Paula e a Horus nas redes sociais, avaliem aqui ao final ou já apontem o celular para o QR Code, a avaliação de vocês é muito importante. Paula, antes de ler as perguntas do chat, eu tenho uma pergunta que pode ser a mesma dúvida de alguns aqui, né? Que Uhum. organizações precisam realizar o inventário de gases de efeito estufa? Por um bom tempo, né? As empresas que tinham um pouco mais de visão estratégica, até para aumentar o seu valuation, né, começaram a olhar para isso. Empresas que queriam redução de custos, como essa empresa de logística e transporte de carga fracionada que nós atendemos no passado, tinham olhar para custos. Já a empresa, por exemplo, que você citou anteriormente, de extração de óleo e gás onshore, tinha um olhar mais
para a ANP, para a Associação Nacional do Petróleo, além do seu próprio planejamento estratégico, né, de se posicionar como uma empresa ambientalmente não poluidora e preocupada, né? Mas se a gente fosse falar para o público que está aqui conosco, isso depende hoje de faixa de faturamento, isso se aplica a qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer setor e segmento. Você falou inicialmente que a partir desse ano ou do ano que vem, empresas de papel e celulose, principalmente. Mas como que o público que está aqui pode entender se a luz está amarela ou se a luz já está vermelha no sentido de precisar tomar algumas ações para as medições e elaboração do seu inventário? Te entendo, Rafael, que existem leis, que essas leis também, eu acredito que elas vão cada vez vir de forma mais assertiva. Então, hoje os órgãos ambientais já estão solicitando para para algumas atividades. Mas por quê? Porque eles querem conhecer essas atividades, porque depois vão vir números. Então, a CETESB, ela já diz assim, uma indústria, ela pode emitir 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, né? Como é que eu vou saber se eu estou acima, se eu estou abaixo? Então, eu tenho que fazer um inventário, né? Bom, se eu estiver emitindo 20 mil, a CETESB diz assim, não, você precisa continuar monitorando, mas você não precisa me entregar mais. Agora, se eu sou uma empresa que eu estou emitindo menos, eu vou querer continuar monitorando. Porque essa minha diferença de 5 mil é crédito de carbono, é dinheiro. Porque aí vai ter a mesma empresa de transporte que vai emitir 30 mil, mas que na licença dela vai aparecer lá que ela só pode emitir 5 mil. Ela vai precisar comprar crédito, senão ela não vai conseguir crescer, né? Então, tanto para que precisa e é obrigada, porque já ultrapassou o limite, é importante que ela monitore, e para aquela que tem crédito de carbono, é importante que ela monitore, que depois ela vai poder vender isso, é mais uma fonte de renda, né? Então, tem essa questão falando de legislação. Agora, sim, falando como pessoa, a gente está enfrentando já situações bem complicadas e a gente precisa reduzir a temperatura do planeta. Só existe uma forma da gente reduzir a temperatura do planeta, é medir para saber o que pode reduzir, né? Então, assim, cada empresa precisa fazer o seu inventário e procurar maneiras de reduzir a sua emissão de gás de efeito estufa, né? Então, acho que é isso. Perfeito, excelente. Temos duas perguntas aqui do Celso Donizete. Vou fazê-las em conjunto, tá? Caso você queira, Uhum. depois eu repito a segunda. A primeira é: como a integração da AI, da inteligência artificial, no GHG Protocol, pode automatizar o rastreamento preciso de emissões de escopo 3 globalmente? Então, essa seria a primeira pergunta. Quer responder essa primeiro? Como a inteligência artificial pode ajudar nesse monitoramento? Exatamente. Como que a integração da inteligência artificial no GHG Protocol ou outros critérios, né, API, Uhum. pode vir a automatizar o rastreamento preciso de emissões de escopo 3 globalmente? Olha, eu acho que isso tem um grande futuro de acontecer, ainda não acontece, né? Mas eu acho que a inteligência artificial está vindo para isso, exatamente. Tem toda uma questão contra a inteligência artificial em relação ao meio ambiente, né? Por causa do aquecimento, da temperatura onde está localizado o data center, né? Então a gente vê uma barreira aí também. Mas sim, essas ferramentas cada vez vão ser mais atualizadas e a gente vai poder monitorar isso, né? Então, assim, grandes monitoramentos mundialmente já são feitos, né? Então, já tem um pouco dessa integração e cada vez vai ter mais, né? A gente pode Uhum. ver, inclusive, nos monitoramentos no site da NASA, né? Então, eu acho que é isso. Cada vez mais a gente vai ter a inteligência nos dando suporte em relação a metodologias, em relação à pesquisa também, né?
porque a gente precisa desenvolver melhor esses fatores. Existem emissões, fontes de emissão que ainda são muito complicadas de monitorar, né? Por exemplo, a indústria de óleo e gás é uma empresa difícil de monitorar, né? Então, acho que é isso. Ótimo. Antes de fazer a segunda, eu vou passar a palavra para o próprio Celso, que está com a mão levantada. Pode falar, Celso. Boa tarde a todos. Eu Boa tarde. tenho feito bastante estudo e pesquisa, né, nessas questões e, a princípio, é muito bem respondido pela Paula, tá certo, Rafael? Aliás, essa live aí, esse material seu está sendo espetacular, tá? Eu entendo que, a princípio, a automação do Scope 3, né, ela é totalmente viável, né, pela EA, e vai ser um grande salto aí para o mercado corporativo, principalmente em relação à qualidade técnica e científica e à velocidade em que você vai ter para você poder responder ao seu cliente, tá certo? Em especial em relatórios de pré-avaliação, por exemplo, que é uma metodologia estratégica para você capturar o cliente, né? E com isso também eliminar os efeitos danosos dos dados caóticos, né? Que muitas vezes vêm em relatórios mal auditáveis, tá? Então, como o escopo 3, por exemplo, envolve toda a cadeia de valor, como fornecedores, logística, uso de produtos, né, e até o descarte, eu acho que a EA, ela vai ser maravilhosa. Ela abre várias frentes, tá? Eu não sei se eu estou me estendendo muito, só se dar um toque, eu dou uma parada, tá? É que esses últimos dias, eu tenho bastante pesquisado sobre esse assunto, né? Tá? Eu vou resumir, tá? Eu vou pegar até o material, deixa eu ver onde eu deixei. A única Tá? coisa que a gente não pode esquecer, né, Celso, é que o escopo Oi. 3 é o escopo um de alguém, né? Isso, Então, exatamente. essa empresa, ela vai ter que fazer o seu inventário. Então, Né? levar só para... Na verdade, a gente precisa controlar muito bem, todos precisam fazer muito bem o escopo um e o escopo 2. Eu te entendo que realmente é complicado, às vezes, fazer o escopo 3, né? E aí, por isso que as grandes empresas estão solicitando que os seus fornecedores façam, porque às vezes já aconteceu com a gente. Então, a gente atende uma empresa, uma das maiores empresas de óleo e gás, né, no Brasil, extração terrestre, e, Sim. e eles nos contrataram. Não, a gente quer o escopo um e 2 mensal, olha só, eles não querem anual, eles querem enxergar esse número, já no BI deles, né? Então, Certo. eles querem. Então, na verdade, nós primeiro nos chamaram para eles já faziam o inventário. Ah, vocês podem fazer o diagnóstico? Sim, podemos. Ali nós já elencamos algumas coisas que precisavam ser acrescentadas, melhoradas. Nos contrataram para fazer o inventário anual. Fizemos o inventário anual. Bom, agora a gente quer um inventário mensal e que a gente olhe para esse número, assim como olha a tonelada de óleo, de extração de óleo, de extração de gás, eu quero olhar por campo, olha só, por campo. Eu quero olhar a tonelada de CO2 equivalente que eu estou emitindo. Porque depende, né? Cada campo tem campo que tem flare, tem campo que tem que queima gás, tem campo que queima óleo. Eles querem entender essa gestão climática, né? Para ver que as pessoas às vezes dizem: ah, não, isso é passageiro, ninguém está se mexendo. Ninguém nada, gente. Quem quer estar na frente está fazendo sim, né? Aí, quando chegou no escopo 3, muito difícil de conseguir as informações, né? Então, já foi criado um outro projeto para ajudar os terceiros a fazer o seu inventário de gás de efeito estufa, porque aí sim eu vou ensinar a empresa a fazer o seu um e o seu 2 e ela vai entregar isso para essa grande empresa, e essa grande empresa vai somar dentro do seu escopo 3, né? Isso é responsabilidade social também, né? Porque ela está ajudando uh, todo aquele seu ecossistema a crescer, né? Isso é muito interessante. Mas pode continuar, desculpa, eu que me estendi. Perfeito. Não, tá perfeito. Eu estou impressionado com a Horus. Só para finalizar, eu peguei aqui um material que eu tava resumindo, tá? Essa questão da EA, ela vai ajudar bastante na melhor qualificação da coleta de dados, né? Eu acho que nós temos aí
Eu, por exemplo, semana passada recebi um carmalhaço aí de dados e totalmente fora de, não estruturados, tá certo? É um verdadeiro labirinto, quebra-cabeça aí e um labirinto para você chegar a uma conclusão, tá? A Verdade. outra é justamente aí facilitando o mapeamento, né, da cadeia de suprimento. Tá? Então, isso daí nos dá uma certa tranquilidade e precisão sem você ter que ficar questionando o seu cliente e tudo mais, tá? Eu quero agradecer a você, Paula, ao Rafael. Muito obrigado por ter abrido espaço. Eu daqui a pouco vou entrar em outra reunião. Parabéns, sucesso, viu? Que tudo de bom para vocês. Muito obrigado pelo espaço também, tá? Obrigada, Obrigado, gente. Celso. Se o Celso tem que sair logo, eu ia pular a segunda pergunta dele, mas vamos fazer a segunda pergunta dele logo, e aí depois vamos para as próximas. Segunda pergunta do Celso, Paula: como harmonizar a flexibilidade das metas corporativas com a rigidez metodológica do GHG Protocol, para evitar o temido greenwashing climático? Olha, é a metodologia que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente tem que utilizar uma metodologia conhecida. Essa coisa de flexibilizar a meta climática me deixa um pouco preocupado, sabe? Me deixa um pouco preocupada. Eu acho que não é esse o caminho, mas, enfim, né? Cada empresa sabe o seu tempo e o que precisa ser feito. E complementando, Celso, a questão de rastreabilidade de um inventário. Hoje é o mais difícil. Não é calcular, é você ter a rastreabilidade dos dados da empresa. Então, isso a gente organiza também, né, Rafael? Tanto que a gente organiza, por exemplo, estou dando esse exemplo maior, né? A gente organiza toda a aquisição de dados para entregar para esse BI, para a empresa poder fazer a sua gestão climática, que é o mais importante. Senão, você não é auditado. Não é tendo um relatório de gás de efeito estufa na mão que você vai ter uma aprovação na sua verificação. Não, você vai ter que mostrar por que que você colocou aqueles números ali, né? Em muitos clientes a gente entra assim, né, fazendo uma Uhum. auditoria, né, uma conferência de dados e achando gaps, né, achando lacunas, achando oportunidades de melhoria. E desses clientes, né, dentre outros que a Paula está comentando, o inventário seguinte, né, Celso e demais, sempre será melhor, será mais acurado, será mais apurado. Veja que a Paula utilizou a expressão: eles estão desenvolvendo um BI, eles estão alimentando mensalmente. Antes era semestral, no ano anterior era anual. Então, né, entende? Então, há aí um processo de melhoria contínua também. Muito bem. Próxima pergunta. Me perdi no chat. Já me achei. Eduardo Asman. Quais tipos de emissões, Paula, não são calculadas pelo GHG? E aí o Eduardo faz uma consideração. Acho que, além da regulação, cada cadeia tem sua materialidade em carbono. As maiores puxam as menores. Então, a pergunta inicial dele é: quais tipos de emissões não são calculadas pelo GHG Protocol? Tem uma parte do GHG protocolo que eles falam processos industriais, né? E ali aquilo fica um pouco aberto. Então, assim, o GHG protocolo, ele não vai, ele foca muito em coisas macros, né? Ah, queima de combustível numa caldeira, num forno, no transporte. Mas, por exemplo, se eu tenho um equipamento diferente, né? Eu citei no óleo e gás, um flare, isso não tem no GHG protocolo. Então, são esses processos mais sofisticados em que a gente tem que biologia, tem que buscar a eficiência de queima. Então, nada disso o GHG Protocolo te traz, né? Tem metodologias do IPCC também, né? Do painel, do painel climático, né? Então, assim, existem várias metodologias internacionais que a gente busca. O GHG não tem tudo, né? Mas, assim, para empresas pequenas, de processos simples, ele pode ser utilizado tranquilamente. Legal, Paulo. Pergunta do J. Moura, acho que é o Jonatas. Olá, poderia detalhar melhor quais emissões entram no escopo 3? Escopo 3, sim. O que que a gente tem de escopo 3?
Transporte, quando eu disse para vocês que não tem o controle operacional. Tratamento de efluentes, quando eu mando o efluente tratar por uma outra empresa, tudo que for fora, todos os serviços que eu contrato, né? Então, eu tenho uma empresa. Ah, de cimento, mas eu fico. A empresa, na verdade, uma indústria química que fica dentro de um polo petroquímico, né? Bem um exemplo que eu trabalhei. Onde é que a gente tratava o efluente? Não era na empresa. Existia um complexo que recolhia o efluente de todas essas empresas e tratava separadamente, e que era regulado até por uma instituição do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é escopo 3, essa emissão é escopo 3. Tratamento de resíduos, né? Destinação e tratamento de resíduos. Bom, eu tenho ali um resíduo perigoso, eu mando queimar numa cimenteira. É escopo 3. Eu não estou queimando, não estou tratando esse resíduo, né? Dentro do meu CNPJ, dentro do meu pátio. Viagens. Então, o pessoal do comercial viaja bastante. Então, tem esse transporte de avião, de carro, né? Um carro terceiro, não um carro próprio da empresa. Isso é emissão do escopo 3, né? Então é isso, assim, tem mais algumas outras atividades, né? Mas é o que está relacionado à contratação. Por exemplo, Paula, se eu tenho um frete aéreo, se eu sou uma empresa numa cadeia automotiva ou de fabricação de eletrônicos, enfim, e eu tenho um problema na minha fabricação e não cumpro o prazo, né? E eu preciso usar um frete aéreo ou um outro frete que não era o inicialmente planejado, né? Esse frete aéreo emergencial, ele também entra no escopo 3, é isso? Ele é escopo 3 porque ele é emissão de escopo 1 daquela empresa que eu contratei, da onde o Uhum. produto está sendo transportado. Perfeito. Pergunta da Damiana Santos: como fazer o monitoramento dos gases? Para gás de efeito estufa, não tem monitoramento de chaminé, por exemplo, isso não tem, né? Na verdade, até assim, ó, tem alguns equipamentos que mede aqueles feed, PID, né? Mas que aquilo não é para gás de efeito estufa não serve. É diferente, e aí eu vou dizer para você, gás de efeito estufa e emissões atmosféricas são coisas diferentes. Gás de efeito estufa é o gás que afeta a temperatura do planeta. O gás de efeito estufa afeta o planeta. Emissões atmosféricas são outros gases que afetam a nossa saúde. O que é emissão atmosférica? Óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, monóxido de carbono, não o dióxido, tá? E material particulado. Esses são os principais que a gente é obrigado a fazer esse monitoramento em chaminé, em caminhões, né? Então, isso é uma outra legislação. Esse SOx, NOx, material particulado e CO não vão fazer nada com, né, a grosso modo, assim, na questão de gás de efeito estufa. Ele vai causar um problema respiratório nas pessoas, né? Então, é danos à saúde, tá? Então, por isso que emissões atmosféricas se amostra, né? E gás de efeito estufa não, é cálculo. Legal, Paula. Pergunta do Wagner Ramp: qual nicho do mercado está mais inserido nesse contexto de inventários destes gases no Brasil? E, se possível, no exterior, se tens conhecimento também? Acho que o Wagner tá, se o Wagner quiser abrir o microfone, fica à vontade, mas eu acho que ele está perguntando sobre qual nicho do mercado está mais inserido nesse contexto de inventários desses gases no Brasil. Acho que é mais com relação a quais setores e segmentos, Wagner, da economia Exato. precisam já correr para fazer o inventário, é isso? Exatamente. Parafraseando exatamente, Rafael, muito obrigado. Seria nesse sentido, Paulo. Beleza. O que a gente vê é que as grandes empresas já fazem os seus inventários, às vezes não fazem completo, mas estão buscando isso, né? E conforme a legislação, aí depende também do estado em que essas empresas estão, né? Tem estados que são mais rígidos, outros ainda menos rígidos.
Mas isso está descendo, né, para todas as indústrias. Então, quem chegar na frente, eu acho que vai ter as melhores oportunidades, né? E as empresas, por exemplo, se eu tenho clientes que têm ISO 14000, como é que vai ficar a ISO 14000 de vocês se não tem gestão climática? E ali pede monitoramento e medição. Então, é o que eu falei, a versão antiga da ISO permitia ter nos aspectos impactos palavras, né? Hoje, a versão nova da ISO, que eu sei que vai existir aí um período, talvez de 3 anos para adaptação, não vai mais permitir palavras na planilha de aspectos e impactos. É gestão, e gestão se faz com números. A gente conhece, mede, reduz, né? Então é isso. Legal. Muito obrigado. O Wagner atua numa empresa que lida com diversas empresas multinacionais do setor de energia, né? E aí ele, talvez essa segunda parte da pergunta dele seja por isso. E se possível no exterior, se tem esse conhecimento também. Como que está essa questão de inventário de gases, Paula, na Europa ou na América do Norte, se tu sabes como é que está hoje? A Europa ainda, né? A Europa está na frente disso, porque a Europa já tem metas de redução. Na verdade, o Brasil também tem, né? Só que o Brasil até ele fez nesse mercado de carbono, né, nas últimas COPs, enfim, existe uma meta de redução muito grande, né? Eu espero que se consiga, porque as metas são a mais longo prazo, né? Então, tem algumas empresas também falam 2030, 2050. Então, a gente percebe que no Brasil precisa ainda estruturar um pouco melhor o que estão planejando com o que estão fazendo, né? Aonde querem chegar e o que estão fazendo neste momento. Já na Europa, não. Então, tem essa questão mais firme, tanto que eles estão fazendo já até outras legislações para se protegerem. Ok, eu não. Eu estou fazendo o que é certo, e a Europa tem até níveis já de redução, ela tem medidas, né, de redução das emissões, mas eu quero que todo mundo faça. Então, não vamos botar produto aqui dentro, né, que foi feito com alta emissão de países que não têm uma legislação aplicada, né? Uma legislação o Brasil tem aos montes, né? O que precisa mesmo é a cobrança. Legal. Perfeito. Muito obrigado. Beleza, Wagner. Pergunta da Tamara Padilha. Hoje eu coleto mensalmente os dados para o inventário através do Office 365. Desenvolvi uma automação com Forms, SharePoint e Power Automate. Assim, no fim do ano, tenho todos os dados e evidência. Me ajudou bastante. Ok. Não é uma pergunta. A Tamara está comentando como é que ela faz hoje na empresa. Tamara, só Legal. cuida da questão da rastreabilidade, tá? Que esses dados que você coloca ali, isso pode, se não for rastreável, né? Se não tiver uma metodologia que você coloque toda a informação. Então, a automação é muito boa e serve para nos ajudar. Só essa questão da rastreabilidade, de ter os dados de entrada, tu tem que provar de alguma forma. Por exemplo, eu consumi tanto de energia elétrica. Cadê as notas fiscais que comprovam que em tal ano eu consumi essa energia elétrica, tá? Sim, Tamara, quer sim, com falar? certeza. Não só complementando, com certeza a gente já faz a captura do dado junto com a evidência, porque eu faço a auditoria do inventário, então sem as evidências eu não consigo comprovar os Sim. dados, né? Mas Que bom é que isso mesmo, vocês tem já estão que mais, coletar a mais evidência. avançados. Isso aí. Obrigada. Excelente. Mariana Fernandes. Olá. Para emissões atmosféricas, utilizamos aqui na empresa que trabalho a escala Ringelmann. É o que eu falei, emissão atmosférica é diferente de gás de efeito estufa. Emissão atmosférica é o que aquela rodinha, né, em que a gente vai ali no escapamento e vê a cor que está saindo a fumaça do caminhão, tá? Isso é para ver material particulado praticamente, né? SAX e NAX, a escala Riemann não te dá só material particulado. E não te dá também um monóxido de carbono. Então, às vezes, já existe legislação, dependendo do estado que você está,
que tem que colocar um equipamento no escapamento do caminhão para fazer esse monitoramento de emissões. Agora, isso não tem nada a ver com gás de efeito estufa. Gás de efeito estufa são outros gases que estão relacionados à queima. Então, é CO2, né, metano, N2O, gás de refrigerante. Então, sai junto naquele mesmo escapamento do caminhão, entendeu? Mas é outro tipo de gás. Então, é diferente. Emissão atmosférica e gás de efeito estufa são coisas diferentes. E em outros equipamentos da empresa, né, Paula? Então, assim, Isso, a empresa pode ter fontes, aprendi contigo, né? Fontes estacionárias, fontes móveis, dependendo, né, da tecnologia que o ar-condicionado das salas da empresa utiliza, precisam haver aí algumas medições e contabilizações também, né? Diferentemente do que se faz hoje com um opacímetro ou com uma escala Ringelmann lá na portaria da empresa. exatamente. A escala, algumas empresas usam até nos seus fornos também, né? Mas é para material particulado, é aquela fuligenzinha preta que está saindo na chaminé e que eu tenho uma escala, assim. É uma legislação? É. Precisa ser cumprida? É. Mas ela é muito pouco em termos de impacto ambiental, de controle ambiental, né? Legal. Pergunta da Alice da Reverse, gestão de resíduos. Eu posso começar a ser cobrada pela FEPAM, IBAMA, etc., a ter este controle, a apresentar dados regularmente? Eu acho que pode, Alice, porque vocês fazem reciclagem, né? Reciclagem de material, então é gestão de resíduos. E gestão de resíduos é uma questão que preocupa os órgãos ambientais, independente se é uma empresa de reciclagem de metal, de reciclagem de plástico, de reciclagem, uma compostagem, por exemplo. Empresas que fazem gestão de resíduos tendem a ser mais cobradas por órgão ambiental, porque é o final, né? É o final de todo o processo. Além disso, não vamos esquecer que as empresas de reciclagem elas têm a sua geração de gás de efeito estufa no seu processo, né? Ela consome eletricidade, geralmente ela não queima nada, assim, a não ser ela tem um gerador, um ar-condicionado, mas ela tem o quê? Créditos de carbono. Por quê, pessoal? Porque em vez de extrair, por exemplo, eu tenho uma indústria de reciclagem que recicla alumínio. Em vez de eu extrair esse alumínio da mina lá, eu reciclo esse material, né? Então, quando eu reciclo esse material, ele gera menos impacto do que a extração. Então, isso configura crédito de carbono. Não é um crédito de carbono tão valioso assim, mas é um crédito de carbono que futuramente pode ser utilizado, sim. Baita dica. Pergunta da Marina Serpa. Oi, Marina, tudo bom? Os planos de ação para redução de GE têm trabalhado com quais ferramentas e metodologias? Bom, Marina, a Marina, na verdade, ela é nossa parceira. A Marina é uma expert em mural do clima, né? A Marina tem nos ajudado muito nisso e a gente espera cada vez mais. A Marina é a faixa top, top, top dentro do mural, é uma metodologia francesa, né, que foi adaptada para diferentes países. Então, o mural do clima, ele é planetário, digamos assim, né? Não é nem internacional, ele é planetário, tá ali ela com a camisa, né, Marina? E em relação a essas metodologias, Marina, depende muito da empresa, né? Depende muito da empresa, muito da empresa. Às vezes a gente consegue ajudar a empresa nisso, às vezes não, né, Rafael? Então, assim, é Acho que difícil, depende de tecnologia, né? Depende né? de investimento, às vezes não, né? Essa empresa de logística que nós comentávamos, por exemplo, investiu em controle de vida útil de pneus, avaliou novos combustíveis, avaliou caminhões elétricos, avaliou uma coisa muito mais simples que foi a revisão das rotas, né? Então, assim, existe muita oportunidade. Controle de velocidade. Então, assim, tudo isso que eu estou falando são exemplos muito simples, todos vocês entendem, né?
imaginem isso em outros contextos. Então, sempre quando a gente entra numa organização, numa perspectiva de projeto de consultoria, quando a empresa tem uma dor, né, tem lá algum tipo de sangramento, a gente vai ter um mato alto, como a gente fala, né, a gente vai ter as oportunidades que estão mais à vista, né, e vai ter depois o refinamento. Então, Marina, eu acho que ferramentas as mais simples, né, de identificação por meio de gap analysis, de diagnósticos, de análises, causa e efeito e planos de ação simples. Isso pode evoluir para ferramentas mais avançadas de coleta de dados? Pode. Acho que sim. Acho que por essa linha, né, Paula? E tem que abrir o inventário, né? Então, essa empresa que a gente comentou, ela abriu o inventário dela por campo. Ela poderia muito bem passar um número, produzir tanto de óleo, produzir tanto de gás, e ter o seu inventário anual, né? Não, eu quero saber por campo e por mês. E aí eu vou detectar o que está acontecendo nesse campo, e aí eu vou ver o que, que eu preciso realizar, né? Então, depende muito. Fala, Maria. Eu tinha até colocado uma pergunta posterior, né, entendendo assim, será que a economia circular ajuda, né, as ferramentas da economia circular ajudam a resolver? Já pensando que seria um exemplo a gente trabalhar com as empresas, elas fazerem uma análise de ciclo de vida, ou de um determinado processo, ou de um determinado produto, como uma porta de entrada, vamos falar assim, um projeto piloto, para que elas possam pensar na forma como expandir isso de forma mais efetiva? Marina, tua pergunta foi excelente, porque assim, ó, o inventário de gás de efeito estufa é o primeiro passo para o ciclo de vida. Na verdade, ele é o primeiro passo para a pegada de carbono, né? Então, eu faço um inventário que ainda está ali dentro do meu escopo 1 e 2. Então, é a minha casinha, né? Estou no meu caixote. Aí eu vou expandir para o escopo 3. O escopo 3 é o contrato de serviço, que pode ser tanto para minha chegada de matéria-prima, quanto a minha saída de produto, né? Então, são os meus parceiros. Aí eu estou com o escopo 3. Isso daí dividido, por exemplo, por toneladas produzidas, isso é a pegada de carbono, né? Então, assim, eu não posso falar de pegada de carbono sem falar de inventário de gás de efeito estufa. Aí, falando de análise do ciclo de vida. Análise do ciclo de vida, aí eu não vou estudar só gás de efeito estufa. Eu vou estudar geração de efluente, consumo de eletricidade, geração de resíduos. Aí eu vou ter a análise do ciclo de vida. E aí isso sim vai me impulsionar a fazer essa questão do movimento circular, da economia circular, que sim, ela é extremamente importante. Um exemplo disso é a própria reciclagem, né, que a gente tem. Enfim, eu acho que começar com o inventário, começar com essa avaliação de todos os impactos ambientais, vai te trazer essa possibilidade da economia circular, sim, que é extremamente importante. Obrigada. Acho que não temos mais perguntas. Deixa eu verificar aqui. Essa era a segunda pergunta da Marina, ela já fez. Pronto. Pessoal, mais alguém que não colocou perguntas no chat gostaria de fazer uma pergunta para Paula? Nós já ultrapassamos o nosso horário aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente responde. Também podem enviar as perguntas posteriormente, caso queiram. Se vocês ficarem me perguntando, eu vou falando, né? Porque tem muita história para contar nesses 25 anos, quase 30, na verdade. Não parece, mas já tem quase 30 nessa área, né? E, e eu deixo realmente, né, a minha preocupação com as questões climáticas do mundo, né? A gente viu semana passada a Europa pegando fogo, né? Temperaturas altíssimas. A gente vê isso também no sul do estado, temperaturas muito baixas, né? A gente sabe que no Brasil não existe uma estrutura correta de construção, principalmente no sul do Brasil, né? Assim como também não existe na Europa, né? Tem países na Europa, pessoal, que a gente precisa pedir autorização para ter ar-condicionado. A Suíça é um desses países.
Então, as pessoas não podem ter ar-condicionado. E já lembro também que não adianta ter ar-condicionado, porque não vai ter energia elétrica, né? Dependendo da temperatura que a gente chegar no país, no planeta, não existe energia suficiente para resfriar a nossa vida. Então, não adianta. Se faltar energia, não, a gente precisa, então, consumir, né, tudo de uma forma mais moderada, né? E as empresas têm que assumir o seu papel frente à crise climática, porque eu acho assim, ó, que daqui a pouco a gente não vai mais falar de mudança climática, a gente vai falar de emergência climática. Vocês não, não é mais mudança, é só emergência, né? Porque a gente vai ter os extremos, a gente vai ter seca onde se planta no Brasil, né? O sul cada vez com mais enchentes, né? O norte e nordeste, cada vez que a gente queima a Amazônia, a gente muda todo o clima do mundo, na verdade, né? Então, assim, a gente precisa fazer um pouquinho mais. Quando for fazer seus orçamentos, né, que a gente sabe que agora final de ano é uma corrida, setembro, outubro, eu me lembro da minha época, né, fazer orçamento, pensem na gestão climática que vocês não vão estar errando, tá? É para gente, é para os nossos filhos, né? Não sei o que serão dos nossos netos se a gente continuar aumentando a temperatura desse jeito, né? A gente fala tanto, né, da perenidade das empresas, né, que uma boa governança, que um bom modelo de negócios, que indicadores desdobrados dos objetivos estratégicos, né, Paula, vão buscar sempre uma perenidade do negócio, ou seja, como que a nossa empresa pode estar viva daqui a 30, 40, 50 anos. Tudo isso que você nos falou aqui nessa uma hora e meia quase, é sobre a perenidade da civilização humana, de certa forma, né? A perenidade do planeta, o que que a gente Sim. está fazendo para a gente existir, né? Ou para nossos netos, né? Estarem, né? Com uma qualidade de vida ok, né? Daqui a 30, 40, 50 anos. Rafa, nós mesmos fomos numa empresa, né, que é nosso cliente no Rio Grande do Sul, nós somos gaúchos, né, dá para ver pelo sotaque, e a empresa ficou embaixo d'água 3, 4 meses, né? E a empresa, que é enorme, está tendo que se deslocar. Então, é essa migração climática que a gente chama, né? A gente já viu pessoas migrando, né, por questões de temperatura alta, e a gente está vendo empresas que também vão começar a migrar cada vez mais. Empresas, inclusive no sul, que fecharam, que nem migraram, simplesmente fecharam as portas. Então, isso afeta a economia. E pensar que meio ambiente é economia, meio ambiente gera receita, meio ambiente gera posto de trabalho. Por que que a gente não investe nisso, né? É isso aí. É ir para uma linha realmente de gestão, né? Sair de uma linha ideológica de gestão e sair para uma linha de dados e fatos. E outra coisa, Paula, meio ambiente, iniciativas de meio ambiente causam inovação. Tem um mercado ávido para empresas que olham para isso. Podem causar redução de custos, redução de perdas, de sucata, de refúgio, de retrabalho, de downtime, né? Então, realmente um olhar para isso é bom para toda a cadeia de valor, é bom para o planeta. E a gente percebe, por exemplo, no Canadá, né? Quando eu fiz o meu pós-doc, linhas de investimento com muito dinheiro só em projetos de redução de impacto ambiental. Não existe mais investimento em inovação para fazer plástico, inovação para fazer cimento, inovação. Não. Os grandes países já estão com essa política. Inovação para pesquisa, né? Então, investimento para pesquisa para questões ambientais. Eu espero que realmente isso seja uma realidade, né? Cada vez mais concreta no Brasil também, né? Excelente. Não havendo mais perguntas, Paula, passo para ti para fazer o agradecimento aqui final. Eu, da minha parte, agradeço imensamente a contribuição de todos, através de perguntas, de considerações no chat, a presença de vocês. Não esqueçam de preencher aqui a avaliação da reação. Josi, se puder colocar novamente o link no chat, seria ótimo. Muito obrigado, pessoal. Paula, contigo.
Bom, pessoal, eu gostaria também de agradecer, né, a presença de todos. O papo foi excelente. Se pudesse, a gente continuava aqui. Vocês têm meu LinkedIn, né, Paula Gonçalves Santos, bem fácil de achar. E sempre que tiverem uma dúvida, eu estou aberta, né? Durante muito tempo eu fui professora de uma universidade no Rio Grande do Sul, a Universidade Fevale, que fica em Novo Hamburgo. Então, eu acho que um dos meus propósitos é passar um pouco do conhecimento que eu sei. Não é muito, mas ajuda. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Tá bom. Muito Valeu, obrigada, tchau, pessoal. tchau. Até mais. Obrigado, gente. Até a Obrigada. Até a próxima. próxima. Obrigado. Tchau, Abraço. obrigada.